Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos de volta. Iniciaremos agora o 13º painel. Anterioridade, estabilidade, retroatividade e segurança jurídica. Temos a mesa composta e presidindo-a a doutora Thaís de Barros Meira, doutora pela USP, mestra pela PUC e advogada. Vamos recebê-la, senhoras e senhores, com os aplausos. Os palestrantes, Dr. Marco Aurélio Greco, associado emérito do IASP, associado da European Association of Tax Law Professors, doutor pela PUC São Paulo. Dr. Rodrigo Maito da Silveira, mestre e doutor pela USP, diretor e professor do IBDT, advogado. Doutora Tatiane dos Santos Piscitelli, cofundadora da Women in Tax Brasil, professora da FGV e do IBET, doutora pela USP. E o doutor André Parmo Foloni, professor titular de Direito Tributário no Programa de Pós-Graduação em Direito Tributário da PUC Paraná, decano da Escola de Direito da PUC Paraná, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado. Por gentileza, a doutora Thaís de Barros Meira. Obrigado. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço imensamente o convite do IBDT para participar do congresso. Não vou tomar o tempo aqui dos meus colegas e amigos. Gostaria de fazer uma brevíssima introdução. O nosso painel vai tratar sobre anterioridade, estabilidade, retroatividade e segurança jurídica. A nossa ideia é demonstrar como essas questões vêm sendo tratadas pela doutrina, mas principalmente tratar um pouco da jurisprudência. Então, o professor Marco Aurélio Greco vai fazer uma introdução apresentando na visão dele, mais geral, sobre esses conceitos tão relevantes para o direito tributário. E, na sequência, os meus colegas vão fazer a apresentação sobre questões específicas e vão trazer a jurisprudência e com destaque aí para como esses pontos que estão previstos ou são decorrentes da nossa Constituição acabam sendo um pouco flexibilizados na sua aplicação pelos nossos tribunais. Então, feita essa brevíssima introdução, eu passo a palavra para o professor Marco Aurélio Greco. Boa tarde, eu gostaria inicialmente de saudar aqui os participantes da mesa, os colegas doutora Thaís, doutora Tatiane, doutor Rodrigo, doutor André, saudar os colegas aqui presentes, dizer da minha satisfação de poder participar de mais uma atividade acadêmica no âmbito do IBDT. E vou me fixar no tema que foi posto e nas limitações que o tempo nos impõe. Anterioridade, estabilidade, retroatividade e segurança jurídica. A meu ver, os três primeiros temas gravitam em torno do tema da segurança. E vou me fixar apenas em aspectos gerais desse conjunto, onde a segurança tem proeminência. Tá? E, nessa análise, eu vou procurar ser muito direto. Tá? Minha intenção não é fazer uma exposição puramente acadêmica, mas traçar um pano de fundo desse painel. Eu começo lembrando que segurança é um valor constitucionalmente consagrado, ponto. Mas segurança está ligada à capacidade do ordenamento jurídico confirmar expectativas. E é aqui que eu quero começar a nossa conversa. Desdobrando em três momentos. Primeiro momento, começo com uma pergunta. No âmbito tributário, deve ser assegurada a segurança a quem? Devem ser confirmadas expectativas de quem nesse campo? Essa pergunta pode gerar certa perplexidade por parecer despropositado levantar dúvida quanto a isso. Mas, a meu ver, a resposta não é tão óbvia. Muitos responderão que legitimado a obter segurança jurídica é apenas o contribuinte. Seria um direito fundamental, cujo único titular seria ele. Ou seja,
um valor constitucional teria sido capturado por um personagem dentre os que interagem no campo tributário. Esta me parece ser a melhor resposta, pois segurança jurídica é valor constitucional que deve ser assegurada a todos. E, portanto, isso inclui também o fisco, que precisa ter segurança que vai arrecadar o que resulta do ordenamento positivo. É o que se poderia chamar de segurança orçamentária, entendida como garantia de possuir os meios financeiros necessários à implementação das políticas públicas. E vamos lembrar que o fisco, por vezes, também pode ser surpreendido pela frustração de uma receita esperada. Basta lembrar o exemplo da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS. Qual o ICMS, cada fração, todo, várias vezes e assim por diante. Isso também impacta o outro lado da relação. Aliás, a melhor demonstração que o fisco também tem direito à segurança jurídica em matéria tributária é a figura da suspensão de segurança, prevista há décadas na legislação. Tá? Sempre que houver um risco de grave lesão à economia pública ou, alguns dizem, à ordem pública também. Tanto assim que fala-se em periculo in mora inverso. Isso não é novidade, isso tem doutrina, o Reis Freire tem um trabalho sobre isso, e depois a jurisprudência do Supremo, mais de uma vez, mencionou a questão do periculo in mora inverso, ou seja, não é o periculo in mora de eu ter que pagar um tributo que eu julgo indevido, é o periculo in mora de o fisco não receber o tributo que ele entende adequado. Isso está, inclusive, recentemente naquele despacho do ministro André Mendonça, que reconsiderou a sua posição em tema de subvenções de ICMS. Tem um capítulo do despacho dele só sobre periculo in mora inverso. Então, o fisco também se encontra numa posição de ver suas expectativas garantidas. Tá? Muito bem, além de contribuinte e fisco, segurança jurídica interessa também à sociedade civil, no sentido de que os montantes arrecadados para finalidades específicas sejam efetivamente gastos naquelas finalidades. É a questão amplamente discutida das contribuições. Não vou aqui repetir o que o Tribunal de Contas já disse, o que aconteceu com o FUST, com a CID Combustíveis, etc. A sociedade civil também tem a legítima expectativa de receber esses recursos em ações de caráter social, cultural, ambiental e assim por diante. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 29 e 25, já afirmou que dinheiro de contribuição, pelo menos das CIDs Combustíveis, é dinheiro carimbado. Tem uma destinação intrínseca, para usar a expressão de Pontes de Miranda, quando se referia às taxas. Por fim, além de contribuinte, fisco e sociedade civil, também merece ter a sua segurança assegurada a categoria dos terceiros instrumentais de operações que sejam foco de tributação. Esta categoria abrange os responsáveis tributários e um conjunto de profissionais, por vezes colocados como devedores solidários no tributo e nas multas. Advogados, consultores, auditores, instituições financeiras, seja como agentes financeiros de incentivos fiscais, seja como administradoras de fundos de investimento, e outras figuras, outras pessoas também são colocadas numa situação de insegurança. Precisam de segurança, de que, desde que se conduzam dentro de uma faixa de razoabilidade, não serão cobrados nem punidos. Isto porque a delegação de função pública, a criação de um responsável, é uma hipótese de criação de delegação de função pública. Função de reter para arrecadar. E, ao se atribuir uma delegação de função pública, eu tenho que aceitar uma margem de razoabilidade no exercício dessa função. O que, na prática, nós sabemos que não é aceito. Tá? Então, eu vejo também os terceiros instrumentais como uma categoria de pessoas que também têm a sua segurança a ser garantida. Portanto, 4 personagens, a meu ver, devem ser considerados no tema, e não apenas um. Ocorre que dar segurança a um pode ser gerar insegurança ao outro. Prestigiar a segurança orçamentária pode afetar o que se entende por segurança da irretroatividade. Revogação de uma isenção pode não estar sujeita à anterioridade, e assim por diante. Muito bem. O segundo aspecto, esse é o primeiro aspecto. Quem? Segundo aspecto, eu quero inverter a perspectiva.
ao invés de perguntar o que é a segurança e como se dá a segurança, eu vou me perguntar de onde vem a insegurança jurídica no campo tributário. A insegurança vem da não confirmação de uma expectativa que foi gerada pela confiança depositada em alguém. Mas quem pode gerar essa expectativa que poderá vir a não ser confirmada? Não falo de qualquer expectativa que cada um de nós pode ter sobre a ocorrência de um evento futuro. No âmbito tributário, falo de expectativas revestidas de um peculiar grau de confiabilidade, por se apoiarem em manifestação ou ato de alguém investido de certa qualidade específica. Sendo que esta manifestação ou este ato fazem com que se adote determinada conduta com repercussão na vida do contribuinte, por exemplo, não pagar determinado tributo. Quem seria esse alguém? O legislador pode gerar expectativas não confirmadas? Na minha opinião, pode. Por exemplo, quando ele usa conceitos ontológicos ou conceitos materiais comprometidos com características físicas, quando vivemos numa sociedade mutante. Fixar-se na natureza física do objeto, ao invés de prestigiar sua função, é pedir que a regra caduque rápido e frustre expectativas. A crescente complexidade do mundo gera crise nos conceitos adotados na lei tributária. Por exemplo, praça é local físico ou é ambiente virtual de negócios? PIN, Personal Identification Number, equivale à ficha telefônica que está prevista em 2 dispositivos da Lei Complementar 87? Melhor seria ter conceitos funcionais, atrelados ao efeito produzido, pois os conceitos materiais ou ontológicos podem gerar expectativas que, em breve tempo, não se confirmam. O Judiciário pode gerar expectativas não confirmadas? Pode. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre prazo de repetição de indébito por inconstitucionalidade da lei, primeiro definiu que seriam 5 anos, a partir da declaração de inconstitucionalidade. Gerou expectativas. Depois mudou para 5 mais 5, a partir do fato gerador. Frustrou expectativas. Tanto assim que hoje está sendo esse tema debatido na ADPF 248, ou seja, como garantir aqueles contribuintes que acreditaram no STJ quando tinha fixado o seu entendimento dos 5 anos. Terceiro, o Executivo também pode gerar frustração de expectativas. Seja quando define um programa governamental prioritário atrelado ao incentivo fiscal, ao qual uma empresa se engaja e depois o programa é abruptamente alterado ou extinto, ou então quando muda de entendimento sobre determinado tema, tanto pode frustrar expectativas que o CTN protege algumas delas com o artigo 146, que trata da mudança de critério jurídico. Mas eu não vou parar por aqui dizendo que apenas legislador, judiciário e executivo podem gerar expectativas que podem não vir a ser confirmadas. Nós estamos num ambiente acadêmico e eu me permito tocar num ponto muito sensível e caminharei com muita cautela, que é apontar o fato de que existe uma quarta fonte geradora de expectativas que podem vir a não se confirmar na ordem prática. E essa quarta fonte de geração de expectativas tributárias, a meu ver, é a da doutrina. E aqui eu quero caminhar primeiro fazendo uma distinção entre advogar, que é defender os interesses de uma parte, e doutrinar, que é defender uma ideia, independente de quem seja a parte. Eu falo aqui apenas de doutrinar. E como isso pode ocorrer? Faço uma advertência prévia, com toda clareza. Longe de mim querer cercear a liberdade de quem quer que seja de defender posições doutrinárias que entenda pertinentes e procedentes. Dessa liberdade não se pode abrir mão. E eu não abro mão. O problema não está na defesa de posições doutrinárias. O problema está em algo que mencionarei logo adiante. Vejamos o caso da inconstitucionalidade de uma lei. Desde logo, é importante deixar bem claro que quem decide sobre a validade ou constitucionalidade das leis é o judiciário. Não é a doutrina. A doutrina não tem poder jurídico para criar ou alterar a lei.
Nunca é demais lembrar que toda lei nasce com presunção de constitucionalidade. E lei não perde presunção porque a doutrina, ainda que unânime, diga que ela é inconstitucional. O papel da doutrina, a meu ver, é subsidiar, criticar, explicar, opinar, sugerir, etc. Mas não querer se substituir ao legislador ou ao julgador. Além do que, o judiciário não está obrigado a seguir a doutrina, seja qual for. Precisamos ter, nós, como que exercemos alguma atividade de produção doutrinária, precisamos ter a humildade de reconhecer que o judiciário pode decidir sem invocar qualquer doutrina. E a decisão dele será igualmente válida. Por isso, não se pode adotar, a meu ver, uma posição de ignorar os passos dados pela jurisprudência, simplesmente porque não coincide com o que eu penso ou o que eu entendo ser a melhor solução. Podemos e devemos criticar, mas devemos também contribuir e ajudar, ou seja, produzir doutrina que auxilie a produção legislativa e a produção dos julgamentos. Tá? Auxilie na implementação e aperfeiçoamento das decisões tomadas, pois o legislativo e o judiciário que são as instituições competentes para produzir normas jurídicas gerais e individuais. Tá? Na produção doutrinária é importante também assegurar a pluralidade de entendimentos, com igual grau de divulgação pelos meios pertinentes. Considero inadmissível cercear opiniões divergentes ou não disponibilizar acesso a textos que defendam posições distintas. A pluralidade é essencial, pois para um leigo que só ouve afirmações num sentido, a lei é inconstitucional, a lei é inconstitucional, a lei é inconstitucional, ele vai assumir que essa é a única realidade existente e, portanto, vai gerar uma expectativa que pode levá-la a não pagar o tributo e, com isso, depois sofrer as consequências daí decorrentes. O pior é que, quando o Supremo disser, tempos depois, que a lei sempre foi constitucional e que o tributo, desde sempre, era devido, então alguém vai dizer que o Supremo estaria gerando insegurança jurídica porque decidiu que a lei é constitucional. Ou então, que o Supremo estaria gerando insegurança jurídica porque repetiu a Constituição ao dizer que suas decisões em ações diretas declaratórias de constitucionalidade valem para todos, e todos são todos. Não foi a decisão que gerou insegurança. O cerne da insegurança é a falta de sintonia entre a expectativa gerada e a decisão superveniente, porque a expectativa é que se mostrou infundada. Isso ocorre não apenas em relação ao judiciário, mas também em relação ao fisco, porque, pois, às vezes, fica-se surpreso quando o fisco não concorda com determinada posição. Só que ninguém perguntou para ele antes qual era a posição que ele tinha. No momento atual, se alguém está surpreso com as decisões judiciais recentemente adotadas em matéria tributária, SAT, IOF e outras, provavelmente é porque se apoia num modelo de pensamento teórico inadequado para explicar a realidade atual. Um modelo em branco e preto, ou binário de raciocínio tributário, do tipo válido, inválido, é, não é, 0, 100, sim ou não, e assim por diante. Esse modelo em branco e preto foi importantíssimo no século XX, mas é incompatível com as infinitas tonalidades das cores do século XXI. Não estou dizendo que o modelo está errado, não. Digo apenas que ele é incompatível com a realidade atual por não a explicar satisfatoriamente. E se um modelo teórico não explica satisfatoriamente a realidade, mude-se o modelo. Voltando à segurança, a melhor expectativa é que coincida com os valores, parâmetros e critérios adotados pelo julgador. Para tanto, o primeiro passo é aceitar e não rejeitar os entendimentos manifestados. Devemos vê-los como os dados postos e, a partir deles, raciocinar e buscar construir requisitos, condicionantes e limites. Com isso, vamos ajudar a melhorar o ordenamento e a sua aplicação. Lembrem-se que segurança jurídica não está na lei ou no texto escrito. Já foi assim, hoje não é mais. Segurança está na sintonia entre as expectativas e os valores, critérios e parâmetros adotados pelo julgador. Portanto, trata-se de entender o julgador, entender o contexto que levou à edição da decisão,
os fundamentos em que se apoiou, os valores que quis prestigiar, os limites dentro dos quais ela foi proferida, os efeitos que dela resultam e os efeitos que a ela se pretende atribuir. Para depois, primeiro aceitar e entender, para depois, conjugando com o entendimento que se tem, construir criticamente uma nova doutrina que esteja em sintonia com a realidade. Não tem sentido querer impor uma doutrina ao julgador e criticá-lo caso não a siga. Não vamos ver as decisões judiciais atuais em matéria tributária como desvios ou frustrações, mas como pontos de partida e estímulos para que participemos positivamente na construção de novos critérios, novos parâmetros pertinentes a essa nova realidade, para com isso colaborar para obter uma disciplina tributária equilibrada. Terceiro aspecto. Seria, então, à vista disso, possível obter alguma segurança jurídica? Haveria a almejada estabilidade, que está no título do painel? Entendo que a segurança jurídica é possível, sim, mas não a segurança estática, determinista, causal, dedutiva, fruto da mera analítica e predominantemente formal. Repito que é preciso primeiro entrar em sintonia com o que foi decidido, para depois, então, criticar, sugerir e, eventualmente, tentar modificar. E não apenas ficar surpreso, criticar negativamente e repelir o que foi feito. Isso não contribui para a estabilidade, pois a estabilidade possível é de uma segurança dinâmica, tal como andar de bicicleta. Nós ficamos em cima da bicicleta, mas andando. Se nós pararmos, nós caímos. A segurança que se tem é de um equilíbrio dinâmico, como dentro de um avião em pleno voo, ou planando em asa delta. Tá? Ou seja, temos de nos acostumar com a ideia de graus de segurança e graus de estabilidade, e não de segurança absoluta ou a estabilidade absoluta. Também não de insegurança absoluta ou instabilidade absoluta. Isso implica conviver com a flexibilidade e conviver com a adaptabilidade em função das novas realidades. Porque no universo não existem linhas retas, e a mudança é uma constante. Ou seja, estabilidade é possível, desde que se entenda a oscilação que existe entre dois binômios. O binômio que rege o universo, binômio energia de um lado e harmonia de outro. Energia tem por corolário a mudança. A harmonia tem por corolário o equilíbrio. O universo é formado por esse binômio. E o binômio que baliza o desenrolar das ações humanas, as quais estão sujeitas a dois conjuntos de forças. O primeiro conjunto de força é dos vetores que impulsionam a ação humana, e o segundo vetor de forças é dos atratores que puxam, seduzem e puxam a ação humana numa determinada direção. Infelizmente, a falta de sintonia entre o modelo teórico clássico de abordagem do fenômeno tributário em que se apoiou e ainda se apoia, uma parte relevante dos textos doutrinários, um modelo basicamente formal de liberdade absoluta, atenta quase que exclusivamente à estrutura das regras, sem considerar suas funções, um modelo desprovido de recheio humano, desprovido de características ligadas à vida em sociedade, já nos fez perder muito tempo em vários temas, como, por exemplo, do planejamento. Ou assumimos a realidade e procuramos contribuir para seu aperfeiçoamento, ou continuaremos a nos sentir atropelados pelos fatos. A minha conclusão, em 1 minuto e meio. Não adianta querer uma segurança em abstrato, que significa voltar ao passado, ao direito tributário de 1970. O mundo mudou. Segurança jurídica não é um dado, nem um pressuposto do ordenamento jurídico. Segurança jurídica é um objetivo a alcançar. É algo a ser construído a partir do que existe hoje, tal como posto, mas a experiência do passado, porém com os olhos no futuro. É um produto da criação de soluções concretas por todos que participam desse grande roteiro que é a vida em sociedade. Participemos dessa criação conjunta, oxigenando nosso modo de pensar. Não sejamos meros espectadores perplexos. Esse é o pano de fundo do que eu vejo para esse painel. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Agora eu passo a palavra ao professor Rodrigo Maito da Silveira. Bom, muito boa tarde a todos. Eu vou tomar a liberdade de ficar em pé, porque depois do almoço a gente precisa de ter uma movimentação aqui
e colaborar para que essa exposição, que pretendo ser bastante objetivo, possa, enfim, ser exitosa e eu conseguir passar as ideias que eu pretendo passar sobre anterioridade e segurança jurídica. E eu cumprimento inicialmente os meus colegas de mesa, amigos queridos. Professor Marco Aurélio trouxe aqui uma série de considerações que me fez pensar e vai nos fazer pensar, mas eu ainda estruturei a minha fala pensando em anterioridade como um mecanismo de instrumentalização da segurança jurídica, porque nós encontramos anterioridade prevista na seção 2 lá do Sistema Tributário Nacional, na Constituição, como uma limitação ao poder de tributar. Então, quando a gente fala aqui de segurança jurídica sob a perspectiva temporal, em relação aos efeitos que a lei tributária pode produzir, nós temos uma garantia expressa que, salvo o melhor juízo, é uma garantia do contribuinte. Aliás, foi o que o Supremo Tribunal Federal consignou a anterioridade como cláusula pétrea. Está lá na ação direta de inconstitucionalidade 939, relator Sidney Sanches, há muitos anos atrás, quando julgou-se a inconstitucionalidade da IPMF, para quem se recorda. Então, nesses termos, quando nós estamos falando de anterioridade, sim, a legítima expectativa do contribuinte é que ele possa se organizar para enfrentar um novo tributo ou a majoração de algum tributo existente. O contexto aqui da minha apresentação vai na direção das chamadas majorações indiretas, porque em relação às majorações diretas, isso é fato, o que vem à nossa mente sempre é um aumento de alíquota, né? E eu pretendo trazer aqui algumas situações em que esse aumento, por vezes, não é tão evidente. Mas, antes de passar isso, só queria fixar aqui a ideia, o professor Schwerer já apresentou isso na sua aula que nos deu aqui. Nós temos a anterioridade como um pressuposto do nosso sistema jurídico, como uma limitação, uma garantia do contribuinte, mas existem algumas pequenas exceções voltadas a tributos que têm um caráter ou têm um viés extrafiscal para além da sua função arrecadatória, que é natural de qualquer tributo. Então, eu vou me furtar aqui a entrar nessas exceções, porque, de certa forma, já conhecida e já tratada em outra ocasião aqui nesse congresso. Então, quando a gente fala de majoração e majoração indireta, nós podemos enumerar aqui alguns exemplos do que seria, então, uma majoração indireta, né? E, ao longo do tempo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos permite, né, uma sistematização do que seria, então, uma hipótese de majoração indireta e aquilo que não se trata de majoração. Então, começando por aquilo que não é majoração. A mudança do prazo de recolhimento de um tributo existente, isso não é majoração, isso é só um deslocamento do vencimento. Retirar um desconto para pagamento antecipado do tributo também não se trata de majoração. Critérios de correção monetária ou atualização monetária, já disse o Supremo, não se trata de majoração. Então, não é disso que nós estamos falando. Tampouco, se eu estiver diante de uma isenção condicionada, com prazo certo, o termo final, uma vez alcançado, não está sujeito a qualquer limitação ou observância de regra de anterioridade. Bom, então o que seria essa majoração indireta? Pressuposto inicial, independe, para fins do princípio da anterioridade, se nós estamos diante de uma majoração direta ou indireta, isso é irrelevante, o que importa é saber, houve aumento do ônus pecuniário para o contribuinte? Né? E como é que esse aumento poderia eventualmente ocorrer? Basta que haja, pelo menos essa é a premissa que eu adoto, qualquer alteração em qualquer dos critérios da hipótese de incidência tributária que levem justamente a esse incremento no ônus pecuniário. Então,
se estivermos diante, por exemplo, de uma situação de revogação de isenção, revogação de algum benefício fiscal que enseja aumento do tributo, qualquer desconto que o tributo, que o contribuinte usufruía no tempo e que foi suprimido, são situações, naturalmente, de majoração. Se nós temos um restabelecimento de alíquotas, e isso está na moda agora, eu vou falar sobre alguns casos, igualmente nós estamos diante de um aumento do ônus tributário. Então, eu acho que esse é o racional quando se fala em majoração indireta. Na verdade, o que a gente tem que olhar é para a última linha, né, do resultado. Aumentou o valor do tributo? É isso que interessa. E essa garantia, como eu disse, ainda que nós chamemos, e de fato não deixa de ser princípio pela carga valorativa que possui, mas a anterioridade tem uma feição, nos ensina o professor Humberto Ávila, tem uma feição de regra. Ou seja, ainda que se trate de um princípio, ele também tem, no seu conteúdo normativo, um direcionamento de comportamento, né, que o Poder Legislativo, e por vezes o Poder Executivo, inescapavelmente tem que obedecer, justamente para evitar que a lei tributária produza efeitos que, de forma inesperada, surpreenda o contribuinte, alterando a situação de previsibilidade, calculabilidade, mensurabilidade que ele está naturalmente sujeito. Aqui nós temos uma linha no tempo que demonstra alguns julgados, né, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em que se analisou a chamada majoração indireta de tributos e identificamos, então, uma tendência em o Supremo realmente garantir ao contribuinte que a anterioridade tem que ser aplicada. Então, nós temos lá em 2008, né, uma situação em que se analisou uma restrição que a Lei Complementar 102 fez em relação à tomada de créditos de ICMS na Lei Candir, e naquela ocasião se considerou que a postergação no uso de créditos seria uma majoração indireta e, portanto, deveria observar anterioridade. Mais tarde, em 2019, um outro julgado, em uma situação similar, também envolvendo ICMS, tivemos um resultado diametralmente oposto. Vejam vocês que coisa interessante. Em 2020, na ADI 5277, em que houve restabelecimento de alíquotas de PIS e COFINS, né, em relação à venda de álcool, né, existiu, então, portanto, um incremento da carga tributária. O Supremo, nessa ADI, disse, de fato, temos que observar a anterioridade, não há dúvidas, de uma obviedade tremenda. E o mesmo se repetiu agora, em 2023, de forma muito recente, no caso da coisa julgada, o Supremo disse, tudo bem, podemos suspender a eficácia da coisa julgada em relação ao novo posicionamento do tribunal, mas deve ser respeitada a anterioridade, seja anterioridade geral ou anterioridade nonagesimal, a depender do tributo envolvido. Tema 1247, tivemos também, super recente, a manifestação do Supremo em relação à aplicação do princípio. E, para além dos julgamentos do Pleno, as turmas, de uma maneira geral, têm se posicionado com diferentes relatores, tá? Então, é bom que se diga que os ministros do Supremo, via de regra, acatam e aplicam o princípio da anterioridade em matérias de majoração indireta. Por exemplo, no caso do Reintegra, né, nas turmas aqui, eu estou me referindo, julgamentos de turma, desoneração de folha e assim por diante. Pois bem, vou tratar agora de alguns casos em que o Supremo já tem alguma manifestação, mas ainda não julgou em caráter definitivo. A primeira delas, MP Combustíveis, houve
uma restrição ao creditamento de PIS e COFINS pelo adquirente final de combustíveis, e isso, naturalmente, foi questionado, né, nessa ADI 7181, de relatoria do ministro Dias Toffoli, como uma majoração indireta. E, não de outra forma, o Supremo, de forma consistente, pelo menos nesse caso, vem e diz, de fato, aqui houve aumento do tributo, ainda que pela via indireta, pela via da restrição ao creditamento, então tem que ser observada a anterioridade no caso nonagesimal. O problema começa com a situação das receitas financeiras e do adicional de frete da renovação da Marinha Mercante. E aqui é um ponto de atenção, talvez o ponto mais relevante dessa apresentação. Por quê? Porque aqui nós tivemos uma situação muito peculiar. O governo presidente anterior editou decretos no final do ano passado, no dia 30 de dezembro, reduzindo as alíquotas de PIS e COFINS sobre receita financeira e reduzindo também o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. No dia 1º aliás, aqui está invertido, perdão. No dia 2 de janeiro de 2023, vem o novo presidente e revoga aqueles decretos anteriores, restabelecendo o tratamento tributário anterior, né, com as alíquotas majoradas. E, portanto, isso deu ensejo a um questionamento sobre a necessidade de se observar, no caso do PIS e COFINS, anterioridade nonagesimal, e no caso do adicional de frete, anterioridade geral, já que o próprio Supremo reconheceu a natureza de contribuição de intervenção do domínio econômico, e, portanto, seria aplicável aqui a anterioridade geral para o adicional de frete. Ok, e aí? O que aconteceu? O próprio presidente da República ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade, a DC 84, para buscar, de alguma maneira, assentar a constitucionalidade dessa revogação e repristinação do tratamento anterior, justamente para ter, vamos dizer assim, na perspectiva dele, talvez na perspectiva do governo, alguma segurança jurídica em virtude de justamente os contribuintes começarem a se socorrer ao judiciário para requerendo a aplicação da anterioridade. E nós tivemos, então, uma liminar que foi concedida e foi referendada, né, por maioria, pelo Tribunal Pleno, chamando a nossa atenção justamente pela forma como foi fundamentada essa decisão. Então, o relator, ministro Lewandowski, professor dessa casa, disse lá que, como não teria ocorrido o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter ao regime fiscal daquele decreto que reduziu as alíquotas. Então, para ele, não seria o caso de aplicar a anterioridade, né? E isso realmente nos chama a atenção pelo fato de ser tão contrário a tudo aquilo que a gente sempre aprendeu dos livros e nos bancos aqui da universidade. Bom, o ministro Gilmar Mendes trouxe um argumento adicional na linha de que deveria se ponderar princípios e que aqui deveria ser invocados os princípios de direito público, porque, afinal de contas, uma boa transição de governo não seria o caso de ter uma redução de alíquotas, né, que prejudicaria o orçamento para o governo seguinte. Então, seria muito saudável, em termos de gestão pública, que se mantivesse uma continuidade saudável. E ele invoca os princípios da administração pública para, ponderando com a anterioridade, dizer que deveria prevalecer os primeiros em detrimento da anterioridade. Esse é um ponto. Depois, o ministro André trouxe uma decisão extremamente bem fundamentada, demonstrando em vários precedentes que os próprios ministros que estavam acompanhando o relator já haviam julgado em casos semelhantes pela manutenção da anterioridade. Então, cadê a coerência, né? Mais ou menos isso que o voto dele quis trazer. E a ministra Rosa trouxe também um voto apartado,
acompanhando a divergência, uma colocação extremamente relevante, que é: não cabe ponderação de princípios quando a anterioridade tem uma feição de regra. A anterioridade é de uma obviedade, né, a conduta normativa que ali se encontra, que não seria justamente o caso de se falar em ponderação. E um outro ponto interessante, né, se a gente poderia ter uma apresentação só sobre esse julgado, é que me parece que houve uma confusão entre vigência e eficácia. Vigência tem a ver com validade, e eficácia do decreto que reduziu as alíquotas é inquestionável, houve produção de efeitos, e disso independe, né, ter ocorrido ou não fato gerador. Independe, porque a eficácia, ela não pressupõe necessariamente a incidência, ela pressupõe a possibilidade de incidência. E, no caso concreto, é inegável que houve produção de efeitos, porque eu poderia imaginar um contribuinte que auferiu receitas financeiras no último dia do ano, ou no primeiro dia do ano, em função de uma determinação contratual. E aí? Como pararia de pé um argumento desses? Bom, o tempo vai se esvaindo e eu já estou caminhando para a conclusão. Um outro exemplo aqui também, um assunto que está pendente de julgamento no Supremo, é o Reintegra, né, aquele programa de devolução de resíduos tributários na cadeia exportadora, pela forma de créditos de PIS e COFINS. Quando a lei criou esse programa, conferiu ao Poder Executivo, delegou ao Poder Executivo a competência para definir os percentuais em que esse crédito, né, esse resíduo, seria calculado. E me parece que deveria ser exaustiva, porque bastaria um cálculo para se entender qual que é esse resíduo, um cálculo aproximado. Mas o que tem acontecido ao longo do tempo é que o governo vai brincando com esses percentuais e reduzindo, portanto, o crédito a ser apropriado pelos contribuintes, pelos exportadores, e por razões diversas, né? Tivemos no passado lá a greve dos caminhoneiros, e o governo foi obrigado a reduzir a CID de combustíveis, e isso consta da exposição de motivos do decreto que reduziu esse percentual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, acho que motivação, né, deixa mais do que evidente de que aqui essa situação do Reintegra, houve sim aumento de carga pelo fato de não se poder mais apropriar aquele crédito no patamar que se existia e, portanto, reduzir os tributos via compensação federais, né, aqueles que são permitidos em termos de compensação. O Supremo já se manifestou em turmas, em decisões de turma, sobre a aplicação da anterioridade nessas reduções, mas o tema está afetado, né, no recurso extraordinário 12.85.177, e o que se espera é que o Supremo aplique não só a anterioridade nonagesimal, mas também a anterioridade geral. Bom, comentários finais, caminhando aqui dentro do meu minuto final. O que eu queria chamar a atenção, né? A gente tem uma expectativa em relação a qual vai ser o posicionamento futuro da nossa Corte Constitucional em relação a esse tema. Nós vamos ter uma consolidação de uma jurisprudência que é garantista em favor do contribuinte, como deve ser, porque, afinal de contas, a anterioridade, ela, né, busca justamente assegurar o direito do contribuinte contra arbítrios do Estado, ou a gente vai ter inovações, invencionismos, a exemplo do que ocorreu lá no tema 939, daquela relativização da legalidade, a gente vai ter aqui também uma anterioridade suficiente. É preocupante, né? Porque se a gente tiver isso, a reboque do que acontece, por exemplo, em relação à modulação de efeitos, nós vamos ter aqui um Minority Report, né, na nossa Corte Constitucional. Então, o tribunal vai brincar de trabalhar com os efeitos temporais. Para quem não se recorda, neste filme, um filme de ficção, né, um agente da justiça
tinha condições de antever crimes que poderiam ser cometidos, e as pessoas já eram presas e condenadas antes mesmo de cometer o crime, justamente por se poder ver o futuro. O grande problema é que esse agente da justiça, ele se vê, ele próprio, cometendo um crime. E aí gera-se, né, um dilema que, enfim, não vou aqui dar spoiler, todos convidados a verem o filme e refletir um pouco sobre se, de fato, a anterioridade pode ser relativizada, né? Porque, né, para concluir, parece-me que segurança jurídica, ainda que não positivada, vamos colocar assim, é o princípio maior do direito. Sem segurança jurídica, o direito perde a sua função. E em matéria tributária, né, nós estamos vivendo uma relativização, um movimento de tornar maleáveis todas essas garantias, e quem perde com isso é sempre o contribuinte. Né? Eu não vejo como o Estado poderia sofrer prejuízo em meramente respeitar essas limitações que o Constituinte, lá atrás, definiu, e muito bem definiu. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, professor Rodrigo. Agora eu passo a palavra à professora Tatiane Piscitelli. Bom, boa tarde a todos e a todas. Para a gente seguir nessa variação de formatos, né? Então, o professor Marco falou sentado, o Rodrigo em pé, eu falo aqui do púlpito. Gostaria inicialmente de agradecer ao IBDT pelo convite, na pessoa do professor Chueri. É um enorme prazer estar aqui, agora presencialmente, né? Depois de alguns anos com este congresso online. É muito bom reencontrar as pessoas. Cumprimento todos que integram a minha mesa, na pessoa da presidente, da Thaís. Eu vou tentar seguir aqui meu tempo, quem sabe ser um pouquinho mais breve, né, em nome, né, da pontualidade do próximo painel, já que a gente começou atrasado. E o meu tema, depois de exposições, né, que começaram bastante amplas, né, com a palestra do professor Marco, tratando da segurança jurídica de uma perspectiva geral, depois o Rodrigo falou de anterioridade, eu vou falar de irretroatividade, mas de uma perspectiva bastante específica, relacionada com a possibilidade de leis interpretativas retroagirem e, na verdade, a qualificação de uma lei como uma lei expressamente interpretativa e a partir de um caso específico, que é o caso do IPI, do conceito de praça, né, para fins de IPI. Então, só para contextualizar o debate, toda a discussão aqui está na definição da base de cálculo do IPI, que é justamente o valor tributável, e o fato de que esse valor tributável, ele deve observar, né, na sua delimitação, ele deve observar algumas regras na hipótese de transferência de bens para estabelecimentos do mesmo titular ou de empresas interdependentes. Então, vai nos dizer a legislação que esse valor tributável ele não poderá ser inferior ao preço corrente do mercado atacadista da praça do remetente. Né? Então, o conceito de praça aqui é absolutamente fundamental, justamente quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica ou estabelecimento de terceiro. E aí, essa mesma necessidade de se conceituar a praça, ela decorre também do inciso 2 desse mesmo artigo 15, que diz que o valor tributável vai ser 90% do preço de venda aos consumidores, não inferior ao previsto no inciso anterior, e, portanto, remete novamente a esse conceito. Sem definir o que é praça propriamente, eu não consigo, então, estabelecer esse valor tributável mínimo e, portanto, isso passa a ser fundamental nessa discussão, especialmente entre empresas interdependentes. Agora, recentemente, a gente teve uma novidade, né? Se antes a gente discutia o que era praça propriamente, né? Se era o município, se era a região, se era
a internet, o mercado mundial, como o professor Marco menciona aqui, agora, em 2002, a gente tem uma definição muito clara da lei. Então, houve uma alteração na lei do IPI para incluir o artigo 15A e definir que, para efeitos de apuração do valor tributável, né, de que tratam justamente os incisos 1 e 2 do artigo 15, considera-se praça o município onde está situado o estabelecimento do remetente. E aí, a partir dessa discussão, que parece, né, pequena e, portanto, muito específica, a gente passa a ter um novo debate, né? Então, agora, a minha questão não é saber justamente o que é praça, mas a minha questão é saber se esta definição pode retroagir. E pode retroagir para alcançar casos passados, justamente porque se trataria de uma lei expressamente interpretativa. A possibilidade de retroação das leis expressamente interpretativas, elas estão, essa possibilidade está prevista no artigo 106, inciso 1 do Código Tributário Nacional, e essa discussão agora vem à tona, né, com uma suposta superação de um problema que a gente tinha, que era a definição do que era praça, agora a gente tem criação de um outro. Né? Eu posso alcançar casos passados com essa mesma definição? Para responder essa pergunta, a gente tem que dar um passo atrás e olhar para o que seria a interpretação primeiro. Né? Para eu entender o que é uma lei expressamente interpretativa, eu preciso conceituar a interpretação do direito de uma perspectiva mais ampla. E aí, quando a gente olha para as teorias hermenêuticas, existe um relativo consenso sobre o fato de que a interpretação do direito é uma atividade criativa. Então, eu estou falando aqui de construção do sentido pelo intérprete. O que significa dizer que não há um sentido inerente no texto legislativo, esse sentido precisa ser quase que extraído, né, pelo intérprete, mas não é uma extração como se ele lá estivesse, mas ele é construído por esse intérprete. Então, o texto de lei, ele parte de uma acepção que é meramente sintática, e a partir desta aproximação, a partir deste olhar, a partir da leitura desse mesmo texto, eu construo sentidos possíveis. Só que tem um detalhe muito importante. Essa construção de sentido, que é de fato feita pelo intérprete, portanto é externa ao texto, ela não ocorre, digamos assim, no vácuo. Ela ocorre à luz de constrangimentos decorrentes do contexto social e do contexto jurídico. Então, na minha perspectiva, não é adequado a gente dizer que o intérprete é absolutamente livre na construção do sentido de textos jurídicos. Ele apresenta constrangimentos, esses constrangimentos são postos tanto pelo contexto social quanto pelo contexto jurídico. Então, para fazer referência aqui ao tema da anterioridade, há um caso que já é bastante antigo, em que o Supremo discutiu se uma lei que tinha sido publicada no dia 31 de dezembro, mas certamente todos se lembram aqui, mas o Diário Oficial somente foi distribuído, na verdade, no dia 2 de janeiro, se essa lei teria ou não observado o princípio da anterioridade. Ainda que a gente trate a anterioridade como regra, né, como de fato ela é uma regra, como o Rodrigo mencionou, e, portanto, a sua medida de aplicação ela é tudo ou nada, ela não admite nenhum tipo de ponderação. Nesse caso, o Supremo, quando diz houve observância do princípio da anterioridade, porque foi assim que ele decidiu, o Supremo extrapola, na minha acepção, um dos limites da interpretação. Porque, ainda que o princípio da anterioridade seja uma regra, o valor inerente a esse princípio é justamente a segurança jurídica. E não há qualquer segurança jurídica numa norma que tenha sido publicada, tenha sido aprovada na tarde do dia 31 de dezembro, o Diário Oficial, né, então foi impresso logo na sequência, a distribuição apenas no dia 2 de janeiro. Então, ainda que os juízes possam dizer qual é o sentido da norma, este dizer não é livre de constrangimentos. Então, a norma, ela diz alguma coisa a partir do contexto em que nós estamos inseridos, contexto esse social ou jurídico. E aí, nesse sentido, eu faço referência a uma passagem que é até famosa, de um julgamento que foi
liderado pelo Aliomar Baleiro, que não tem a ver com direito tributário, mas tem a ver com a interpretação da Lei de Segurança Nacional. E, num determinado momento, o Aliomar Baleiro diz, bem, eu preciso interpretar o que é a Lei de Segurança Nacional e o que é segurança nacional para entender quais são os limites, né, de aplicação desse regime. E o Aliomar Baleiro vai dizer o seguinte, falou, olha, ele começa dizendo, né, interpretando esse termo, eu não sei o que é segurança nacional. A gente precisa construir esse conceito. Mas, com certeza, eu sei que segurança nacional não é cigarro de maconha. Eu sei que segurança nacional não é batom de moça. Eu sei que segurança nacional não é bola de futebol. E, a partir daí, ele segue na interpretação desse texto. E aí, isso é muito ilustrativo para dizer, olha, ainda que o intérprete possa dizer muitas coisas sobre o direito, não é tudo o que ele pode dizer. Existem alguns constrangimentos. E aí, só para fechar essa rápida introdução, uma citação aqui de um professor da casa, que é o José Reinaldo de Lima Lopes, já num texto antigo, né, publicado na década de 80, em que ele diz o seguinte, olha, se as decisões não podem ser simples derivado lógico de enunciados primeiros contidos na lei, também não são absolutamente livres. Tomemos a interpretação de uma partitura musical, em que a transcrição da peça é normativa para o intérprete. A peça musical não existe na sua realização e execução, segundo a partitura. É, todavia, o público capaz de dizer se um maestro e sua orquestra executaram uma determinada peça ou se criaram uma variação de um tema alheio. Por mais liberdade que haja, e de fato há, na execução, alguma coisa responsável pela identidade entre a composição vinda do autor, inicialmente normativa, e a execução. Então, acho que isso resume, né, essa postura sobre interpretação jurídica e essa possibilidade de construção limitada por sentidos intersubjetivamente compartilhados. Dito isso, como isso se conecta com as normas expressamente interpretativas? Eu vou usar aqui, para a gente avançar no tema, uma alegoria que é trazida pelo Hart no livro O Conceito de Direito, justamente quando ele trata da zona de penumbra existente no momento de interpretação jurídica. Né? E o Hart ele vai dizer que os juízes justamente são livres, né? Existe uma zona de penumbra, mas essa liberdade ela também é uma liberdade guiada, é uma liberdade regrada. E aí o exemplo que ele traz é justamente esse de que veículos são proibidos no parque. Né? Então, há uma proibição, há uma regra clara quanto à impossibilidade de se ingressar veículos no parque. Né? Parece que não há muita disputa, seria um caso fácil. É um caso relativamente fácil, desde que a gente não questione se no conceito de veículo também está o carrinho motorizado que, eventualmente, um idoso pode usar ou uma pessoa com deficiência. Ou, nesse mesmo conceito de veículo, está um cortador de grama motorizado. Ele seria autorizado ou não no parque? Ou, então, o exemplo que ele traz à tona, uma ambulância. Né, eu posso dizer que a cadeira de rodas motorizada ou o cortador de grama, isso não seria propriamente, né, o veículo motorizado que a norma pretende atingir, mas uma ambulância, sem dúvida nenhuma, é um veículo motorizado. Ela pode ou não entrar no parque. Estamos aqui diante de uma zona de penumbra e, eventualmente, diante de um conflito interpretativo. Né? Então, há quem diga que sim, as ambulâncias podem entrar, há quem diga que não, que deve haver uma outra forma de socorrer pessoas que, eventualmente, passem mal no parque. Qual que é a saída possível para este conflito? Uma saída possível seria publicar uma outra norma, especificar essa norma, regulamentar essa norma para dizer, olha, o que está proibido são veículos que não estão autorizados. Né? Então, veículos que eu, autoridade do parque, autorizo, eles são capazes de entrar. Essa seria uma opção. Mas aí a gente teria outra, que se conecta diretamente com o nosso tema, que é justamente publicar, né, ou esclarecer, através de uma outra norma, que ambulâncias são permitidas. Essa seria uma norma expressamente interpretativa, que aparece em qual contexto? Aparece no contexto em que eu tenho uma disputa entre interpretações possíveis e ausência de segurança jurídica. Porque, vejam vocês, seria possível a gente dizer, mas, Tatiane, a norma interpretativa em si, ela é uma contradição em termos. Porque, afinal de contas, se o texto não diz nada e eu preciso construir o sentido daquele texto, então a norma interpretativa ela também precisa ser interpretada e a gente cairia numa definição vazia. É verdade que essa é uma postura, inclusive foi uma postura que já foi adotada pelo Supremo recentemente,
quando ele analisou o artigo 3º e 4º da Lei Complementar 118 de 2005, né, quando veio aquela alteração no sentido de que o prazo de prescrição nos tributos lançados por homologação ele seria menor, né, do que a jurisprudência dizia, o Supremo vem e diz, as normas interpretativas elas são uma contradição em termos, elas não devem ter lugar. A gente pode adotar essa postura, mas a verdade é que o Código Tributário atribui um efeito muito específico a essas normas, que é justamente a retroatividade. Então, no esforço interpretativo, a gente pode dizer, bom, mas será mesmo que eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de ter uma norma interpretativa? E aí, essa possibilidade, na minha leitura, seria justamente esse cenário em que eu não tenho segurança jurídica e essa norma expressamente interpretativa viria para estabilizar a relação. Por que eu não tenho segurança jurídica? Porque eu tenho um conflito claro, um conflito decorrente da construção de sentido possível dessa norma. E aí, esse conflito ele pode ser, então, solucionado pela publicação de uma outra norma que estabeleça o que se chama de interpretação autêntica. E, portanto, do que desejou o legislador. É claro que a gente pode entrar em discussões aqui sobre a existência ou não da intenção do legislador, mas à medida que eu tenho a publicação de uma norma que diga, olha, a interpretação daquele dispositivo deve ser feita daquela forma, naturalmente que eu tenho um recurso, uma retomada da interpretação autêntica. Muito bem, diante disso, né, que meu tempo já está acabando, como isso tudo se relaciona com o IPI, com o conceito de praça? Qual que era o cenário jurídico que nós tínhamos? Bem, eu tentei fazer aqui uma cronologia, e a verdade é que esse tema já é muito antigo, como o IPI é muito antigo, né? E lá em 81, a gente teve uma definição muito clara de um parecer normativo, dizendo que praça equivalia a município, equivalia à cidade. E, a partir disso, a gente teve uma relativa concordância da jurisprudência do então Conselho de Contribuintes e depois do CARF, justamente nesse sentido. E algumas decisões do STJ, mas as decisões do STJ, eu coloco aqui, naturalmente elas são importantes, mas não são aplicadas ao caso, porque dizem respeito à lei do cheque, né, que é algo que, inclusive, está em desuso, então eu teria até dúvidas de dizer que isso consolidou o conceito de praça. A verdade é que, em 2012, a gente tem uma solução de consulta interna da COSIT, que amplia o conceito de praça para mercado. E, a partir daí, a gente tem esse cambalear nas decisões do CARF, né? Então, para dizer, olha, talvez, então, não seja simplesmente município, e, nesse meio do caminho, um projeto de lei tentando retomar e dizer, não, na verdade, a praça é, sim, município, e antes mesmo da aprovação do PL, então, decisões do Conselho de Contribuintes, no órgão especial, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, para dizer que praça é mais do que o município. Então, deve ser o mercado. E, nesse contexto todo, a lei de 2002. Então, aquele projeto de lei que começa em 2015, ele é, enfim, aprovado em 2022, teve o veto foi derrubado, e hoje nós temos a definição do artigo 15A, que eu trouxe lá no meu primeiro slide. A questão é saber, essa norma, ela é capaz de solucionar esta contenda jurídica? Ou, melhor, né, havia um cenário de insegurança jurídica que deveria ser resolvido por uma lei expressamente interpretativa? A gente poderia dizer que não havia esse cenário de contenda jurídica, não havia a insegurança necessária para que a norma interpretativa estabilizasse. Por que não? Porque eu tinha tinha decisões, né, finais do CARF, inclusive no órgão especial, que disseram, né, nos termos da solução de consulta interna, que praça é mais do que município, que praça é mercado, e que, portanto, essa lei é lei nova, né? Essa lei pretende, então, retomar um conceito anterior, mas ela não seria expressamente interpretativa. Por que esse não é um bom argumento, apesar dele ser possível? Porque a decisão do CARF, ela não representa essa estabilidade na interpretação. E ela não representa estabilidade na interpretação por duas razões. Uma é óbvia, né? Ela vai ser criticada no judiciário, ela vai ser confrontada no judiciário. E uma segunda é o fato de que
a existência do voto de qualidade, né, então a existência do voto de qualidade, fez com que lá em 2019 a decisão se configurasse dessa forma, e ela poderia ter sido conferida de outro modo. Então, a existência de decisões da Câmara Superior, nesse sentido, na minha concepção, ela não é hábil para configurar um cenário de estabilidade que seria alterado por uma lei posterior. Então, na minha percepção, essa lei, ela sim é expressamente interpretativa, sim ela tem capacidade de retroação, justamente porque a gente tem os requisitos para que haja uma lei expressamente interpretativa, que é a existência de um conflito interpretativo e a necessidade da retomada da interpretação autêntica, tal como ela faz. A gente pode questionar se esse é o melhor conceito, né? Pensando aqui, retomando a fala do professor Marco. Então, será que faz sentido eu vincular praça a município no contexto da economia digital, no contexto da circulação ampla de mercadorias? Pode ser que não seja o melhor conceito, mas o fato é que este conceito é que foi dado como uma retomada da interpretação autêntica e, portanto, do que se pretendeu a partir dessa definição, e a gente pode ter um contencioso, seja, né, para simplesmente não se aplicar, porque não se adequa à economia digital, ou um movimento de alteração legislativa posterior. Mas isso não impede que a gente reconheça o caráter expressamente interpretativo dessa norma, porque, a despeito da retroatividade, né, porque a gente sempre fala de retroatividade como um elemento de insegurança jurídica, a retroatividade aqui, ela reforça a segurança jurídica, ela estabiliza as relações e, portanto, faz com que o cenário ele fique mais seguro e não menos. Então, essas eram as minhas considerações. Faltando aqui 45 minutos para terminar meu tempo, eu agradeço novamente, fico à disposição para os debates. Obrigada. Muito obrigada, professora Tatiane. Agora eu passo a palavra para o professor André Foloni. Obrigado. A Tatiane falou em diversidade de apresentação, o Marco apresentou sentado, o Rodrigo dali, a Tatiane do púlpito. Eu acho que eu vou deitar, então, para manter a diversidade, ou vou ficar do lado de cá, para ficar diferente. Boa tarde, pessoal. Eu quero, antes de mais nada, agradecer profundamente o convite do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, essa entidade da qual todos nós devemos nos orgulhar. Convite generosíssimo para que eu possa estar aqui em São Paulo. Agradeço na pessoa do presidente, professor Ricardo, do vice, professor Chueire. A gente lá em Curitiba se sente numa cidade grande, desenvolvida, etc. Quando vem para São Paulo, a gente tem um choque de realidade, porque aqui é outro mundo, né? E alguma coisa acontece no nosso coração quando a gente chega aqui, né? Dá até para fazer uma música, pensando bem, né, nisso. Quero cumprimentar também a mesa, né, na pessoa do professor Marco Aurélio Greco, nosso professor, nosso mestre, alguém cujos escritos e aulas sempre nos provocam e nos inspiram. Eu quero, o meu tema é ICMS diferencial de alíquotas e anterioridade, o tema escolhido pela organização do evento. Eu penso que ele é um tema ilustrativo de algumas coisas que a gente vivencia aqui. Antes de entrar no tema, gostaria de fazer também uma breve homenagem ao professor Hugo de Brito Machado, que faleceu recentemente. Temos aqui a presença do Hugo II. Na pessoa dele, gostaria de homenagear o professor Hugo. Fará falta, já faz, nos nossos congressos. A presença dele era sempre muito marcante, não pelo conteúdo só, mas também pela forma como ele frequentemente adotava para se manifestar. Ficam as obras, e eu já escutei alguém dizer que a melhor obra do professor Hugo de Brito é o Hugo II, então, estando ele conosco, a gente fica mais feliz. Penso que esse tema ele é ilustrativo de algumas questões importantes do direito tributário atual. Na Europa, no século passado,
em algum momento da evolução dos estudos universitários, a disciplina de ciência política saiu dos cursos de direito e constituiu uma faculdade própria. E nós, com isso, naturalmente, ganhamos com especialização de saber, mas perdemos com falta de contexto, né? E é importante lembrar que o Estado é, sobretudo, um ente de exercício de poder. E que o direito público é, sobretudo, um instrumento de contenção de poder. A nossa teoria do direito tributário, e por todos eu cito aqui o professor Geraldo Ataliba, foi construída na tentativa de conter um poder numa fase de ditadura militar, procurando equiparar a relação tributária a uma relação de direito privado, nisso seguindo a teorização europeia também, colocando sujeito ativo e sujeito passivo no mesmo nível, numa relação que não deveria ser de poder, deveria ser jurídica. A gente entende os propósitos disso, mas o fato é que isso escondeu, e ainda nos esconde o fato de que a relação tributária é, sobretudo, uma relação de poder, na qual nós, enquanto cidadãos, estamos submetidos ao exercício do poder legislativo, executivo e judiciário. E confiamos no direito como um instrumento de contenção de poder, entregue, no entanto, ao próprio poder, porque não há outra forma. Então, nós que somos cidadãos civilizados e que não queremos agredir o poder, senão com voto e com palavras e com medidas judiciais, confiamos em que esse poder trabalhará na nossa proteção. Mas isso é uma confiança que pode ser confirmada ou pode ser frustrada, e no direito tributário, com alguma frequência, é frustrada, e cada vez mais vem sendo frustrada. E eu também penso que vale dizer que, de fato, há expectativas que são infundadas, há expectativas que são injustas, e cuja frustração é inerente, porque se eu tenho uma expectativa infundada, é normal que ela vá ser frustrada, e eu não posso exigir que não seja. Mas, de outro lado, há expectativas que são justas. Penso que inconstitucionalidade da lei, por exemplo, na maioria dos casos, é uma questão de opinião, que pode ser confirmada ou não. Mas dogmática jurídica não é uma questão de opinião. Dogmática é uma ciência. E penso também que decisões judiciais, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, devem ser aceitas quando são aceitáveis e devem ser compreendidas quando são compreensíveis, né? Mas nem todas as decisões são igualmente aceitáveis e igualmente compreensíveis. Esse aqui é um bom exemplo. Então, o meu plano de apresentação é esse. Vou passar rapidamente por um histórico, só para situar quem não conhece o tema, as controvérsias e críticas ao Supremo Tribunal Federal. O histórico é o seguinte, até na redação original da Constituição, os estados destinatários de mercadoria, quando o destinatário for não contribuinte do imposto, não podiam cobrar ICMS, né? Não havia diferencial, o destinatário não arrecadava, essa era uma situação sustentável em 88, deixou de ser sustentável com o crescimento do comércio eletrônico, né? E aí os estados que recebiam mercadoria começaram a querer tributar e fizeram isso por meio de um protocolo em 2011, o protocolo 21, que estabeleceu uma tributação diferente, disse especificamente que há uma vertente diferente daquela que ocorria predominantemente quando, da promulgação da Constituição,
por conta exatamente das compras por meio de internet, telemarketing e showroom. E aí os estados acordaram que passariam a exigir um tributo não previsto na Constituição. Então, é um acordo do poder, dizendo que passará a se exercer de uma forma que a Constituição não previa, né? Ou seja, como o mundo mudou, agora eu tenho comércio eletrônico, eu passo a exigir um tributo não previsto na Constituição, sem modificação na Constituição, por vontade própria do poder tributante. O Supremo Tribunal Federal, naturalmente, julgou inconstitucional isso, disse que o protocolo não era o suficiente para criar uma competência tributária que a Constituição não havia concedido. Julgou isso em 2014 e disse, no entanto, que os efeitos das leis eventualmente vigentes de 2011 a fevereiro de 2014, quando foi concedido o liminar, estavam protegidos por modulação. Aí, em 2015, depois desse julgamento, veio a emenda 87, que criou, aí sim, a possibilidade constitucional dessa cobrança. Com base na emenda, foi promulgado o convênio, também dos entes tributantes, no Conselho de Política Fazendária, dizendo que passaria a ser exigido. O Supremo, depois de provocado lá naquela época, agora em 2021, desculpe, disse que o convênio era inconstitucional se não houvesse uma lei complementar disciplinando aquela competência constitucional, como exige o artigo 146 e o artigo 155, parágrafo 2º, 12, se não me engano, que pede a lei complementar de ICMS específica. No entanto, também validou as cobranças de 2015 a 2021, dizendo que ficava válido até 31 de dezembro de 2021, prazo em que deveria ter sido publicada a lei complementar, que passaria a validar essa cobrança. E aí foi feita a lei complementar, mas a lei complementar saiu em 4 de janeiro de 2022. E essa é a questão, né? Teria que ter saído em 21, saiu em 22. Dizem as más línguas porque o presidente da República, em briga com governadores, resolveu sair de férias e andar de jet ski em Santa Catarina e não fez a promulgação no prazo. Eu não sei se as más línguas têm razão, mas é o que dizem. E aí o Supremo julgou inconstitucional por falta de lei complementar. A lei complementar vem dia 4 de janeiro, esse é o ponto, né? Essa é a situação atual. E aí, precisa de lei complementar? Não vou entrar nesse mérito, porque a questão está decidida. O Supremo decidiu que precisava, e penso que tinha razão, não vamos discutir. Aplica-se anterioridade ou não se aplica anterioridade, né? Esse é o ponto que o Supremo está enfrentando agora. Anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal. Minha opinião pessoal, aqui é uma questão, de novo, de opinião, penso que houve redefinição de sujeito ativo, que é um dos elementos da obrigação tributária. Se havia obrigação tributária em relação ao Estado, agora há obrigação em relação ao outro, que eu tenho uma instituição de obrigação tributária nova, portanto, instituição de tributo, e, portanto, deve incidir a anterioridade. Como que o Supremo está julgando isso? Voto do ministro Alexandre de Moraes é muito interessante. Ele diz o seguinte: julgou-se, e o se, a partícula indeterminada aqui, é o próprio Supremo. Julgamos, ele deveria ter dito. Julgamos a ADI 5469, na qual ficou escrito, dito, que havia uma nova relação jurídica tributária, uma substancial alteração da sujeição ativa da obrigação tributária. Mas ele diz, uma nova relação jurídica tributária, uma substancial alteração da relação na sujeição ativa da obrigação tributária não parece ser suficiente para impor a incidência da anterioridade, porque, veja o que diz o ministro Alexandre. A Lei Complementar 190 não modificou a hipótese de incidência, tampouco a base de cálculo. Apenas a destinação do produto da arrecadação por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político.
técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa segue. Não visou ali embaixo. Não é imposta qualquer repercussão econômica relacionada à obrigação principal, apenas obrigações acessórias decorrentes da observância de procedimentos junto às repartições fazendárias dos estados de destino. E tais obrigações, por não se situarem no âmbito da obrigação principal, não atraem anterioridade. Ou seja, de acordo com esse voto, o pagamento do tributo não se situa no âmbito da obrigação principal. O sujeito ativo da obrigação tributária não é elemento de obrigação principal. E veja, aqui não é uma questão de opinião, ele é por força de dogmática jurídica tributária. Assim é o direito tributário na forma como construída pela ciência do direito tributário. Que, do meu ponto de vista, enquanto direito, deve se impor ao poder e não está sujeito ao poder. Sem dizer que contradiz o julgamento anterior do próprio Supremo, descrito no próprio voto. Aqui penso que é uma confusão de segurança jurídica e anterioridade, já foi dito aqui, anterioridade, regra, segurança, princípio, não vou entrar. Esse trecho, então, ele é realmente da maior importância e, do meu ponto de vista, da maior gravidade. Diz o ministro: embora seja dado ao Congresso Nacional, no curso do processo legislativo, apreciar a constitucionalidade de quaisquer matérias sujeitas à sua deliberação, vírgula, negrito, não é papel do legislador ordinário tratar da incidência ou interpretação de dispositivos constitucionais. Eu não sei vocês, mas eu acho da maior gravidade que o Supremo Tribunal Federal decida que o Poder Legislativo está proibido de interpretar a Constituição. E que, se o efeito da anterioridade nonagesimal não se impõe por força da própria Constituição, está escrito, este mesmo efeito não pode ser estabelecido pelo legislador infraconstitucional. Ou seja, o legislador infraconstitucional está proibido de estabelecer uma vacatio legis de 90 dias se o tema não atrai, por força própria, a incidência da anterioridade nonagesimal. Ou seja, o Poder Legislativo está proibido de interpretar a Constituição. Está, assim, no voto no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli diz assim: com a modificação constitucional, o remetente passou a ter mais uma obrigação tributária. A emenda constitucional estabeleceu nova competência do Estado. E, portanto, instituíram um ICMS novo, portanto, as anterioridades se aplicam-se tendo como marco a data da publicação da lei que instituiu ou aumentou. Na falta de lei complementar, a eventual lei estadual que disciplinava isso era uma lei, então, inválida. Mas, como vale a data da publicação, e não a data da lei complementar, a data da publicação da lei estadual, e não a data da lei complementar de normas gerais, de ICMS, então, se a lei estadual anterior à lei complementar já tivesse sido publicada, na visão do ministro Dias Toffoli, ela adquire validade com a lei complementar sem precisar se submeter à anterioridade, porque ela já tinha sido publicada antes. Então, eu atribuo efeitos vinculativos ao contribuinte à data da publicação de uma lei inválida quando publicada. Ora, aqui também não é uma questão de opinião, aqui é uma questão de dogmática jurídica. Posso até dizer, se quiser, de teoria do direito. Teoria da vigência, teoria da validade, teoria da eficácia. Se a teoria da validade, da vigência e da eficácia estiver à disposição do Supremo Tribunal Federal, o que não estará?
O Dias Toffoli, no entanto, discordou do Alexandre de Moraes e disse que a anterioridade nonagesimal, embora não se impusesse, o Legislativo Estadual pode escolher dar 90 dias, 120, 180, quanto tempo ele quiser, de lapso temporal. Então, se ele desejou estabelecer isso em prol dos contribuintes, ele pode, o Supremo deve respeitar. Aqui, então, está dito que o Poder Legislativo pode interpretar a Constituição, o que é, naturalmente, objeto de alívio. O placar é assim: um ministro pela cobrança a partir de janeiro de 22, nenhuma anterioridade, Alexandre de Moraes. 2 ministros, o voto do Dias Toffoli, que eu acabei de ler, e o Gilmar Mendes, que o acompanhou, dizendo que vale a nonagesimal. O ministro Edson Fachin inaugurou uma divergência, dizendo que vale ambas anterioridades. Foi seguido por outros 4. A ministra Rosa Weber votou por último. O processo foi pautado para o plenário físico, dia 12 de abril. No entanto, o dia acabou e o processo não foi trazido à discussão e não retornou ainda, né? Então, estamos nessa situação. Por fim, uma crítica, em 47 segundos que ainda tenho, não vou usar mais que isso, as modulações sucessivas, que me parece também muito interessante, a quais essa situação se foi exposta, né? Você tem um tributo declarado inconstitucional 2 vezes por falta de competência tributária. Declarado inconstitucional o protocolo, 2011, declarado inconstitucional o convênio, 2015. Mas, por modulação de efeitos, as cobranças entre 1º de abril de 2011, no dia da mentira, quando veio o primeiro protocolo, e fevereiro de 2014 foram válidas, e também, por modulação, as cobranças de setembro de 2015 e 2021 foram válidas. Aqui, claro que vai depender de cada lei estadual, se tinha, se não tinha, etc., mas no âmbito do Supremo foi validado. E agora se discute se as cobranças de 2023, que não respeitaram a anterioridade, foram válidas. Então, vejam que interessante. Eu tenho um tributo criado em 1º de abril de 2011, de forma inválida, julgado inválido pelo Supremo reiteradamente, que, no entanto, teve a sua cobrança autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em quase totalidade do lapso temporal desde a sua criação. Então, basicamente, o Poder Judiciário, garantindo ao Poder Executivo dos Estados, que foi quem fez o protocolo e foi quem fez os convênios, que o descumprimento reiterado da Constituição permite a cobrança do tributo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional ao longo de 90% do tempo de vigência desse tributo. Era isso que eu tinha a expor. Agradeço e fico à disposição dos colegas. Obrigado. Muito obrigada, professor André. Em benefício do tempo, que nós já estouramos, declaro encerrado esse painel. Agradeço muito aos colegas pelas excelentes e brilhantes apresentações. Obrigada.